Feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. A paz do Senhor, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, leremos alguns versículos cujo texto será a base, o ancoradouro para a nossa meditação dessa noite. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria hoje de ministrar uma palavra com o seguinte título: a necessidade de crermos em Deus. A necessidade de crermos em Deus é uma verdade e uma realidade que enfrentamos todos os dias. É preciso que nós façamos uma retrospectiva da nossa crença em Deus. É preciso que nós analisemos se realmente nós temos a disposição para crer no Senhor e na sua palavra. Muitos de nós temos já, ao longo dos anos, nos proposto a servir ao Senhor. A proposição de servir ao Senhor nada mais é do que depositar nele a crença, a fé e a convicção de que aquilo que ele disse é realmente
uma verdade imutável. E que a verdade imutável dita pelo Senhor está escrita na palavra de Deus. E precisamos analisar se verdadeiramente esta palavra que foi escrita e enviada aos nossos corações, ela achou ancoradouro na nossa alma. Porque o Senhor Jesus Cristo, o anunciador da verdade de Deus, aquele que veio para trazer a inteira certeza à humanidade de que Deus é o verdadeiro Pai das luzes. Ele estava preocupado com seus discípulos, e a primeira palavra que ele disse a eles, nesta última noite que o Senhor passou com seus discípulos, foi exatamente essa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. O Senhor Jesus Cristo sabia que todas as dificuldades, todas as incertezas, todas as lutas, todas as perseguições, todas as angústias que os discípulos enfrentariam nos dias futuros, dependeria para que eles pudessem vencer os obstáculos, as dificuldades, uma única coisa: que eles crescem em Deus. É impossível alcançarmos a vitória se nós não depositarmos inteira confiança no Deus que nós professamos como a nossa divindade. Nós precisamos expressar a nossa fé de forma realística, de tal maneira que os vendavais da vida não abalem a nossa fé em Deus. Nós precisamos crer que verdadeiramente Deus está sobre todas as coisas. Nós precisamos crer que Deus tem a soberania. Ele governa sobre o mundo. Ele tem o controle da humanidade em suas mãos. E nada, absolutamente nada, pode acontecer a quem quer que seja, em qualquer lugar, se não houver a permissão de Deus. E o Senhor só permite que algo venha acontecer se o resultado desse acontecimento resultar em glória para o nome dele. Aleluia. De formas que é preciso entendermos esse texto e o porquê o Senhor Jesus fala com os discípulos de uma forma tão direta como esse texto que nós acabamos de ler. É preciso relembrar aos irmãos que esse discurso aqui acontece naquele contexto de últimas instruções de Jesus, uma vez que o Senhor Jesus estava com os discípulos, então ainda enquanto o Cristo, por apenas mais algumas horas. Eles haviam participado da última ceia. Os discípulos não sabiam absolutamente nada o que estava para acontecer. Eles apenas sentiam que algo muito estranho estava no ar naquela noite. Eles perceberam na ceia, quando Jesus conversa com Judas Iscariotes, e parecia que aquilo era um código. Eles não conseguiram aprender o que Jesus estava falando para Judas. Eles não conseguiram entender por que Judas saiu tão apressadamente da ceia. Eles estavam pressentindo que algo estava para acontecer. E eles haviam perdido o controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Muito embora o Senhor Jesus Cristo sabia
a cada minuto futuro o que ia acontecer. É por isso que ele estava sereno naquela noite. O Senhor Jesus estava com um aspecto de uma seriedade como os discípulos nunca haviam visto. Em seu rosto uma expressão que expressava até certo ponto uma certa preocupação. É claro que Jesus não estava amedrontado, não estava sobressaltado, ele não estava em pânico, mas a própria Bíblia diz que ele, quando orou um pouco mais tarde, depois dessas instruções aos seus discípulos, ele pediu ao Pai que passasse dele o cálice amargo da morte, sem que ele o bebesse. Embora ele, como filho, não quis se insurgir contra a ordem de Deus, contra a vontade de Deus, que era o seu sacrifício em favor da humanidade. Mas ele estava receoso, ele sentia um certo medo, mas ele precisava fortalecer os seus discípulos. Ele tinha apenas mais algumas horas para preparar os seus discípulos para o enfrentamento daquilo que seria o ato mais ordinário, que seria o ato mais cruel que aconteceria em toda a história da humanidade. Era a criatura revoltada contra o Criador. Era a criatura levando o seu Criador à masmorra da condenação. Era a criatura se insurgindo contra aquele que veio para lhe dar a vida eterna. Então o Senhor Jesus se assenta com seus discípulos. Aquela noite parece que é uma noite mais tenebrosa. Os discípulos sentem o arrepiar por algo estranho que eles não conseguem compreender ou explicar. E de repente Jesus, ainda sentado com eles, antes de saírem daquele cenáculo, ele diz a eles: não se turbem o vosso coração, credes em Deus. Jesus está dizendo a eles: não se deixem levar pela tristeza do vosso coração. O que desfaz a tristeza, o que desfaz a incerteza, o que desfaz a angústia de alma é o crer em Deus. E crer em Deus exige de nós que a nossa confiança esteja posta na palavra de Deus como a pedra da nossa confissão, como o ancoradouro da nossa esperança, como a pedra de esquina aonde se assenta a esperança da nossa vocação eterna. Crede em Deus. Se crermos em Deus, todos os nossos problemas serão resolvidos. Nós vamos alcançar a vitória. Não importa qual seja a aparente derrota que soframos. Se crermos em Deus, há até mesmo a reversão da morte. Porque a palavra de Deus diz-nos de forma clara que para Deus não existe morte. Para Deus todos estão vivos. O Senhor não é Deus de mortos. Esse é o Deus que devemos crer. Crede em Deus. Às vezes há momentos que nós sentimos desalentados. E às vezes nos sentimos derrotados. Mas é porque a nossa fé vacila naquele a quem o Senhor Jesus Cristo colocou para os seus discípulos.
Não se entristeçam. Não deixe o seu coração ser tomado pela tristeza. Credes em Deus. Crede também em mim. E a partir daqui o Senhor Jesus Cristo começa a trazer a esperança para os seus discípulos. Eu já volto. Jesus sabia o grande conflito que estava na alma dos seus discípulos. A palavra de Deus diz que ninguém precisava dizer para Jesus quem era o homem, porque ele conhecia muito bem, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus deu demonstrações claras de que ele era o Deus encarnado. Aqueles discípulos não conseguiam compreender que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eles não conseguiam ver em Jesus, apesar de ser ele a expressa imagem de Deus, mas eles não conseguiam apreender isto, porque os seus olhos estavam como que? Tapados. Estavam tapados pela incredulidade. Os seus olhos estavam fechados pela incerteza que cultivava em seus corações. Porque para eles, por mais que em alguns momentos eles queriam crer e viam evidências de Deus na vida de Jesus como ser divino, mas as suas limitações humanas não lhes permitia que crescem em Deus e que crescem em Jesus na inteira certeza que precisamos ter para que nós sejamos mais que vencedores por Cristo Jesus. Glória a Deus. E aqueles discípulos estavam em conflito no seu interior. Eles estavam angustiados. Eles estavam tristes. Jesus havia dito para eles que era necessário voltar ao Pai. E eles estavam preocupados com o futuro. Eu acho interessante que Jesus compreende que uma das maiores preocupações do homem é com relação à segurança da sua moradia. É o medo do futuro. É aquilo que pode nos acontecer quando nós tivermos que caminhar no caminho da eternidade. E é aqui então que Jesus, depois de dizer a eles para não se entristecerem, para que crescem em Deus e crescem também nele, então ele anuncia: na casa de meu Pai há muitas moradas. É maravilhoso quando Jesus disse isso. Os discípulos não tinham noção do que era o céu. A Bíblia, então, até esse tempo do Novo Testamento, não havia dito nada acerca da nossa casa celestial. Havia uma incerteza, havia uma incógnita, havia uma insegurança. Para os discípulos, a revelação ia somente até o seio de Abraão. Mas e depois? Ficaríamos presos eternamente no seio de Abraão, embora ali fosse um lugar muito apreciativo. Mas não havia algo que pudesse transmitir uma esperança maior. Então Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe diria: eu vou preparar-vos lugar. Ele sabia que os discípulos ficariam a sós, e eles ficariam receosos,
porque perderiam o seu mestre, perderiam a sua esperança, e muitos deles teriam que serem sacrificados em suas vidas, e isso traria para eles a possibilidade da derrota fatal, que é quando abandonamos a fé. É quando nós viramos as costas para o único ser que pode nos salvar, que é Deus. Por isso Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. E ele anuncia: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí ele diz algo que os discípulos não entendem, não conhecem. E ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Porque Jesus estava se referindo a ele próprio como o caminho que vai ao Pai. Lembra que Jesus tinha uma preocupação, que era preparar os seus discípulos para que eles pudessem continuar fazendo a obra. É o que nós lemos no texto, quando Jesus disse que ele fazia as obras, mas que os discípulos fariam ainda obras maiores que a dele. Jesus esperava que eles já o conhecessem. E de repente eles dizem: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aleluia. E é então que Jesus fala de forma clara. Ele diz aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Porque crer em Deus é crer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem está em Jesus está no caminho. Quem está em Jesus está na verdade. Quem está em Jesus tem a vida em si mesmo. Ele não pode morrer. Ele não pode viver separado, longe de Deus. Ninguém poderá separar-nos de Deus quando verdadeiramente cremos no Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando ele escreve aos romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. E então Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu acho interessante relembrar aqui que quando a igreja do Senhor começa em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, em suas cercanias, os discípulos eram conhecidos por aqueles que estavam no caminho. E eles se referiam aos do caminho. Nós precisamos estar no caminho. Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Quem entrar pela porta encontrará o caminho. E ele próprio disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque é apertada a porta, e estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, muitos poucos são os que a encontram. Nós precisamos estar no caminho. É um caminho às vezes difícil de trilhar. É um caminho que às vezes não nos permite passar nele com as nossas bagagens de ilusões e vaidades. Nós precisamos estar destituídos de todo orgulho, de toda prepotência. Nós precisamos estar
completamente desnudos de tudo aquilo que é a roupagem humana e vestir-nos com as vestes da salvação para trilharmos no caminho de Deus. Crer em Deus é estar disposto a andar no caminho que é Jesus, em andar na verdade, que é a palavra de Deus, e em receber a vida por um novo estilo, porque primamos pela vida espiritual. Então, quando Jesus revela que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele, e Ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Esse é o momento em que Jesus se apresenta aos discípulos como Deus do céu. Aleluia. Oh, glória! Mesmo assim, os discípulos não conseguem enxergar a dimensão desta revelação. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele está dizendo: eu sou o Pai. Quando ele disse: credes em Deus, credes também em mim, Ele, o Pai. Segundo João 17:21, ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Ele estava ali com os discípulos, ele estava ali junto com os apóstolos, ele estava dizendo: crede em mim, eu sou Deus. Aleluia. E tudo quanto nós precisamos é de crer em Deus. Nós precisamos ver Deus em Jesus. Esse Deus extraordinário, maravilhoso, que vestiu-se do tabernáculo humano para nos salvar. Aleluia. É tão extraordinário o feito de Deus por nós, que não cabe duvidarmos das grandes misericórdias de Deus para nos salvar. É tão extraordinário saber que Deus se encarnou em um tabernáculo humano para experimentar as nossas mais profundas limitações, as nossas mais perversas fraquezas, os nossos mais profundos dilemas, para compreender a dimensão da expressão do amor que Ele teria que ter por nós para nos salvar. Deus colocou um único limite em que Ele não salvaria o homem. É se o homem blasfemasse contra o seu espírito. A nossa salvação é pela fé em Jesus. Eu não preciso ser perfeito. Eu apenas preciso crer. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer que Jesus é Deus. Eu preciso crer que Deus está em Jesus. Eu preciso crer que Deus encarnou, tomou forma humana, experimentou no seu corpo o preço da sentença da morte que seria contra a minha vida. Ele levou esta cédula que era contrária à minha liberdade e ele cravejou com ele na cruz. O meu preço está pago, eu não devo absolutamente nada, o caminho para o céu está livre, nós estamos livres pela fé que há em Cristo Jesus, porque Jesus é Deus.
Nós precisamos crer em Deus. A nossa salvação está nele. Os discípulos eram imperfeitos. Os discípulos eram homens maus. Os discípulos eram invejosos. Os discípulos eram cheios de rixas. Os discípulos eram egoístas. Os discípulos eram desonestos. Os discípulos eram pecadores. Os discípulos eram arrogantes. Os discípulos eram prepotentes. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que Deus revela o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. Jesus sabia quem eram eles. Jesus sabia dos seus pecados. Jesus conhecia a índole de Pedro. Jesus conhecia a timidez de Tiago menor. Jesus conhecia a obscuridade de Natanael, que nunca tomava posição ao lado de Jesus. Ele sabia muito bem do egoísmo de Tiago e João, que queriam conquistar um lugar de destaque, porque queriam serem grandes, apesar de toda aquela aparência de humildade de João. Nada disso estava encoberto aos olhos de Jesus. Mas ele os amou. Ele os amou. Aleluia. E é por isso que ele disse: apenas creia em mim. Nós temos apenas que crer em Deus. Nós não podemos resolver o problema do pecado. Nós não podemos resolver os problemas das nossas fraquezas. Nós não podemos resolver o problema das seduções e atrações do mundo. Mas se nós crermos em Deus, Ele nos dará o livramento. O Senhor estará conosco e nos fortalecerá pelo seu Espírito Santo. Aleluia. E nós experimentaremos a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele venceu por nós. O Senhor Jesus Cristo venceu as tentações por nós. E por isso nós somos mais que vencedores por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 58. Então Filipe, mesmo assim, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus já havia dito: eu sou Deus, vós já o tendes visto. Mesmo assim, a incredulidade no ser humano é muito grande, a incapacidade de crer é muito grande. Talvez para nós hoje seja muito fácil nos desculpar e dizer que nós não cremos porque não vimos. Mas os discípulos ali estavam vendo, eles podiam apalpar, eles podiam ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Mas Filipe ainda diz: Senhor, mostra-nos o Pai, é tudo que nos basta. E então Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Meu Deus, como nós somos tardos para crer na palavra de Deus. Como é difícil para o homem crer nas evidências mais claras, mais contundentes, mais puras, mais cristalinas
do que aquelas que foram vivenciadas pelo Senhor Jesus. E os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E Jesus dizendo, já pela terceira vez: eu sou o Pai. Aleluia. E então, ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que talvez os discípulos não conseguiam compreender era exatamente o mistério da encarnação. Porque quando Jesus dizia: eu sou o Pai, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu vou para o Pai, eles não conseguiam compreender que Jesus, como Pai verdadeiro, como Deus verdadeiro, ele deixou o seu trono de glória e ele nasceu Aleluia. em corpo humano, porque não havia absolutamente ninguém, nada que pudesse rasgar aquela sentença de morte contra a humanidade. Esse é o amor imensurável de Deus. Imagine Deus deixar o seu trono. E não há ninguém que colocar incredulidade nisso, porque é a Bíblia que diz, em Isaías 7,14, então o profeta diz: um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele não é um enviado de Deus. Jesus era Deus, ele habitou entre os homens. E o apóstolo João diz no capítulo 1, verso 14: e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus. Aleluia. E ele disse: credes em Deus, crede também em mim. E depois ele revela: eu e o Pai somos um. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem crê em Deus, obrigatoriamente tem que crer em Jesus. E ele disse que se nós crermos nele, nós faremos as obras que ele fez e as faremos maiores ainda. O que nos falta é crer em Jesus. O que nós precisamos para fazer e realizar grandes obras para o Senhor é crer no Senhor. Os discípulos fizeram grandes milagres e sinais e maravilhas porque eles criam em Jesus. Eles passaram a crer em Jesus. Após a ressurreição, Jesus os levou a uma conversão genuína. E então eles já não tinham mais dúvidas. E quando eles foram selados pelo Espírito Santo, então eles foram revestidos de poder, de autonomia, de virtude. E a partir dali eles creram que verdadeiramente eles estiveram com o Pai. O apóstolo João fala isso na sua primeira epístola. Ele diz: nós tocamos da palavra da vida, nós sentimos a palavra da vida, nós estávamos com Ele, o Verbo encarnado de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, e então Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O nosso problema talvez não esteja em pedir, em orar e pedir em nome de Jesus. O nosso problema está em guardar os mandamentos. Nós vacilamos na fé. Nós cremos por um momento e duvidamos no restante do tempo. Nós precisamos abocanhar toda a convicção que está à nossa disposição. Nós precisamos crer que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele nos ama. Nós precisamos nos sentir salvos. Nós não seremos salvos, nós somos salvos em Cristo porque cremos em Deus.
A coisa mais gloriosa é a salvação que Deus concedeu aos homens, porque Ele não nos colocou um fardo pesado, Ele não nos colocou um preço para a nossa salvação, Ele apenas exigiu de nós que nós crescêssemos em Deus e crescêssemos em Jesus. O capítulo 17 de João, e verso 4, ele diz: e a vida eterna é essa, que creia em Deus como único Senhor e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se nós cremos em Deus e cremos em Jesus, nós temos a vida eterna em nós mesmos. E depois o que nós temos que fazer é perseverar até o fim. Nós temos que morrer na graça. Nós temos que morrer na submissão à palavra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor. E nós seremos salvos. Quando nós cremos em Deus, todas as nossas angústias são dissipadas. Eu vejo hoje um sem número de crentes frequentando os gabinetes para sessões de psicologia. Esses crentes não precisam disso. Eles precisam é crer em Deus. Eles precisam crer em Jesus. Eles precisam guardar os mandamentos. O conflito do homem está exatamente por causa da sua desobediência ao mandamento de Deus, aos princípios morais e éticos estabelecidos por Deus, mesmo para aqueles que não são crentes. O mundo está ébrio nas suas convulsões de tantas vaidades e de tanta imoralidade. Por isso o mundo está para explodir nos seus mais profundos sentimentos de profanação. Você não precisa de se incomodar com seus conflitos. Você precisa crer em Deus. Os seus dilemas acabarão. As suas angústias darão lugar a uma paz. Até porque nós somos muitas vezes angustiados e vivemos em ansiedade, é exatamente porque nós estamos preocupados com o pão de amanhã. Porque nós estamos preocupados com a bela casa do amanhã. Nós estamos preocupados com a troca do carro no ano que vem. Nós estamos preocupados se perdermos o emprego e passarmos necessidade, fome. Porque nós perdemos a fé na oração mais simples que Jesus ensinou os discípulos a fazerem. Porque fazer a oração que Jesus ensinou depende de crer em Deus. Nós não podemos rezar o Pai Nosso. Nós precisamos orar a oração modelo. E quando Jesus ensina os discípulos a orarem, e ele ensina os discípulos a pedirem a Deus, porque quem crê em Deus não precisa pedir mais do que o pão cotidiano. E o que nos faz ansiar, o que nos faz sentir angústia é o medo de não ter o pão amanhã. É por isso que acumulamos. É por isso que queremos enriquecer. É para ter mais do que o necessário. É necessário aqui fazermos uma regressão nos nossos pensamentos e voltarmos à igreja primitiva. Ela começa com os membros vendendo todos os seus bens e depositando aos pés dos apóstolos para que eles repartissem com cada um conforme a necessidade que cada um tivesse. Mas não havia ali espertalhões, não havia ali gananciosos, não havia ali absolutamente ninguém que fosse um espertinho, que precisando de um diria que precisava de dois, porque todos haviam sido alcançados pelo caráter que emana da cruz. Aleluia. Eles criam em um Deus que era capaz de abastecer as suas panelas para o cotidiano do seu alimentar. Glória a Deus. O acúmulo
que nós fazemos é do tamanho da nossa incredulidade. Quanto mais temos, mais queremos. Porque não cremos que Deus é capaz de enviar o maná a cada dia na nossa mesa, como Ele fez isso no deserto. Ele não é capaz de dar-nos o alimento suculento, com bastante sustância, como Ele deu as codornizes para os judeus quando estavam no deserto. É por isso que Jesus disse aos discípulos, Ele sabia que Ele ia embora, ia deixar os discípulos, e eles iam ficar amedrontados por um momento. E então Jesus tem essa última conversa com eles. Credes em Deus, crede também em mim. E depois Ele revela porque eles devem crer também nele. É porque Ele é Deus. É porque Ele era o próprio Deus encarnado que estava ali. E que os discípulos perderam grande oportunidade de viver ricas e maiores experiências do que aquelas que viveram junto com Jesus. E finalizando, Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É claro que Ele estava dizendo aquilo de si mesmo. Ele próprio enviaria o Espírito Santo, que era a promessa dele. E Ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Agora, o que dizer dos tempos presentes em que a igreja perde essa operação do Espírito Santo? Quando nós perdemos essa sensibilidade espiritual, quando já não há mais desejo de manter numa chama acesa essa comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não frequenta os lugares que a maioria dos cristãos hoje vão, onde eles frequentam. O Espírito Santo é igrejeiro. Quem não gosta de igreja, não sei o que faz. O Espírito Santo desceu num cenáculo pela primeira vez. Ele encontrou os discípulos reunidos num cenáculo, ele fez uma festa quando ele chegou ali, ele queimou todo mundo, ele chegou com um vento veemente dizendo, eu estou aqui, ele repartiu línguas de fogo sobre todos, ele fez uma festa, ele fez todo mundo saltar como ele estava saltando de alegria. Nós precisamos retomar essa comunhão com o Espírito Santo, se queremos crer em Deus. Aleluia! O grande problema é que nós perdemos essa comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos vazios de tudo e cheios de nada. Nós não temos absolutamente nada para oferecer a ninguém. É incrível, mas nós não temos sequer um exemplo para deixar como legado aos nossos filhos. Nós não temos um comportamento digno de ser apreciado pelos nossos colegas. Quando nós estamos na fábrica, quando nós estamos na empresa, no comércio, nós não atraímos ninguém como sal da terra, nós não levamos ninguém a ter sede de Deus, porque tiveram em nossa companhia. Nós somos um sal insípido, que precisa ter uma renovação do Espírito Santo. Aleluia. Ainda bem que Jesus, ao concluir, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Porque ele sabia que os seus discípulos não conseguiriam manter a chama do Espírito Santo. Eles a perderiam ao longo dos séculos. Nós estamos no século 21. Nós não temos como fugir dessa realidade. O Senhor Jesus Cristo advertiu, e depois seu servo Paulo complementou, dizendo que no final dos tempos nós experimentaríamos
uma época de escassez espiritual, aonde os ventos do Espírito Santo cessariam e nós estaríamos numa terra árida que não haveria produtividade do Evangelho. Nós estaríamos num verdadeiro deserto. E é por isso que o Senhor disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E está na hora da nossa partida. É chegado o tempo de nós irmos ocupar a casa que já está preparada para nós. Aleluia. A cada dia eu estou mais convicto de que o que nós estamos vendo no comportamento da igreja é a marca, é o sinal mais veemente dado por Deus de que chegou a hora da igreja ser arrancada da terra, aquilo que sobrou da igreja. Aleluia. Porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses que estão preocupados com a volta de Jesus, ele diz: não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o iníquo. Eu estou certo que nós estamos no tempo de apostasia. Aleluia, Jesus. E se há um tempo que nós precisamos crer em Deus, esta é a hora. Aleluia. Nós precisamos voltar a crer em Deus, a crer em Jesus. O nosso tempo é chegado. Na casa de Deus há muitas moradas. Ele não nos deixará órfãos. Ele virá. E ele virá um dia no estrugir da trombeta. E ele estará conosco para nos elevar para a nossa morada eterna, que está preparada desde quando ele foi assunto ao céu. Meus amados irmãos, o meu apelo é para que creiamos em Deus. E crer em Deus é voltar à vida de oração. Aleluia. É voltar à vida de comunhão. É voltar à vida de santidade. Sabe, e me dá agonia ter que falar quando dizemos que temos que voltar à vida de santidade e ver os crentes dos dias de hoje vir questionar o que é santidade. Sabe, isso dá ojeriza, porque isso é falsidade. O crente dizer que não sabe, que aquilo que ele faz, ele acha que está certo. Isso é enganar a si mesmo. Nós sabemos qual é o estilo de vida que Deus exige do seu povo. Aleluia. Mas os crentes hoje querem andar num caminho espaçoso, entrar por uma porta larga, quer andar de bando, quer andar de turba, e não querem mais viver a vida solitária de um cristão que está disposto a pagar o preço, vivendo separado da roda dos escarnecedores e do caminho dos pecadores. Como nós apreciamos as pizzarias e os restaurantes da vida, como nós adoramos o ser admirado pelos homens, a fazer as nossas incursões de final de semana, deixando a casa de Deus e a nossa responsabilidade na igreja, porque dizemos para nós mesmos que estamos conduzindo a nossa família num ato social para que os nossos filhos nos amem, e quanto mais nós fazemos isso mais nós perdemos os nossos filhos, que vão a cada dia mais abandonando a casa dos pais e mais exigem egoisticamente que os pais vivam como escravos para lhes dar aquilo que eles não movem uma palha para conseguir. Nós vivemos estupidamente errados, contrários à palavra de Deus. Nós alimentamos marmanjos
em nome de uma orientação sociológica e psicológica que nos é dada por uma geração perversa e anti-Deus que estamos inseridos nela. Nós adoramos fazer as nossas refeições nos departamentos de alimentação dos shoppings. Como, às vezes, muitas das nossas esposas exigem o jantar fora de casa, o almoço do domingo no restaurante. E às vezes não tem coragem de contribuir, entregando seus dízimos para a manutenção da igreja, mas gastam 150, 200 reais num único almoço de domingo. São os crentes de hoje. Quando os crentes do passado vendiam tudo o que tinham e colocavam à disposição daqueles que nada possuíam. Essa é a igreja que nós temos hoje, uma igreja que não crê em Deus, porque não crê na palavra. Quando muitos crentes avarentos dizem que não dizimam, porque acreditam que não é bíblico, que isso era somente para a lei, é porque não tem gratidão nenhuma pelo Senhor. Aleluia. É porque quer ser crente às custas dos outros. Porque quer que os outros contribuam para que ele tenha o conforto da igreja. Usa uma desculpa que é por causa das corrupções que existem em muitos lugares. É como se um erro justificasse outro. É colocar todos os pastores nivelando por baixo e colocando todos no nível dos corruptos, sem fazer distinção daqueles que incansavelmente batalham e às vezes até sem salário, às vezes até sem nenhuma ajuda, mas fazendo do seu próprio bolso a obra do Senhor que deveria ser feito por esses avarentos. Crede em Deus e você vai se tornar um contribuinte da casa de Deus. O dia que você crer em Deus, nascerá em você o desejo de contribuir. Nunca mais você deixará de contribuir, uma vez que você terá qualquer rendimento na sua vida. E Deus te abençoará, porque é a palavra dele. Se você crê em Deus, você crê na palavra. Se você não crê na palavra, você não crê em Deus, porque Deus é a palavra é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Aleluia. Que Ele nos agracie com o Consolador que foi enviado por Cristo. Que Ele volte a fazer uma festa quando nós estivermos reunidos. Aleluia. Que Ele volte a queimar os crentes com fogo do Espírito Santo. Que Ele reparta entre nós outra vez as línguas que magnificam o nome de Deus, quando ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de discernir, a não ser aquele que tem o Espírito de Deus e que pelo Espírito é capaz de interpretar as línguas. Aleluia. Louvado seja o Deus de toda a glória. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê a vitória. Aleluia. Que Deus nos console de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, e até da incredulidade, da incerteza que nós cultivamos, com medo do futuro, com medo das pandemias, e com medo das tribulações, e com medo das perseguições que virão. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, com muita sinceridade: não precisa ter medo de grande tribulação. Até porque se você tiver medo, ela virá, e se você não tiver medo, ela vai vir da mesma forma. O medo não vai te livrar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora, se você crer na palavra de Deus e crer no Senhor, saiba de uma coisa: Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar destemor, Ele vai te dar impulso para você enfrentar qualquer tribulação. E ao final, você será coroado com a coroa dos vencedores. Aleluia. E é isso que importa.
é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos para a nossa casa celestial. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia, Jesus. Que Deus em Cristo abençoe cada família. Que Deus em Cristo abençoe aos nossos irmãos. Paz, Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os seguimos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo o sol, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os sapos do mundo, que a morte jamais alcançará, se soltarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia,
Louvado seja o Senhor. O